Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma live do Festival do Barro. Hoje nós vamos conversar com o Mário Cladeira, né? O Mário que é um grande escultor, também participa ativamente da Associação dos Escultores do Rio Grande do Sul. Vai falar com a gente aí sobre esculturas e cerâmicas em espaço público. Né? Daqui a pouquinho ele aparece aqui no vídeo. Queria lembrar vocês que o Festival do Barro a gente está ainda na metade, temos lives também amanhã. Vou conferir essa programação no www.festivaldobarro.com.br. Do Mário, estou só dando serviço aqui do festival. Perfeito, boa tarde. No nosso site a gente tem também uma feira acontecendo e uma exposição. Então apareçam, pessoal, não só para conhecer a nossa programação, mas também para prestigiar o trabalho dos artistas que estão conosco. E vamos passar a palavra para o Mário, então. Boa tarde, tudo bem? Tu está me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Estou te ouvindo super bem. Perfeito, coisa boa. Então, boa tarde para todo mundo que estiver assistindo. Vamos conversar um pouco primeiro sobre a minha trajetória, quem eu sou, né? Fazer uma pequena apresentação sobre isso. Depois nós vamos e a partir dali que eu vou mostrar algumas coisas, a gente conversará sobre a questão da escultura pública, né? E como a cerâmica pode dialogar com isso, para fazer parte, né? Muitas vezes se pensa que a cerâmica ela é pensada e apenas para pequenos formatos, enfim, né? E eu acho que não, e nós temos até um texto bem bacana para pensar sobre isso, e quem sabe começar a levar um pouco mais esse pensamento de que a cerâmica pode ocupar esse espaço público também de uma forma importante. Então, para quem não me conhece, meu nome é Mário Cladeira, eu nasci na cidade de Montevideo, Uruguai, no ano de 58, sou descendente de uruguaio, de uma mãe alemã, portanto também sou naturalizado, enfim, é muito importante, digamos, essa raiz alemã também na minha formação. E venho para a cidade de Porto Alegre no ano de 78, assim, no meio daquelas, digamos, desbandadas que a juventude teve que fazer nos anos 70 na América Latina, devido a certos governos, enfim, né? Parece que a gente está vivendo algumas coisas de novo. Questões econômicas, políticas, enfim, tudo meio misturado, umas razões ou outras. Teve todo esse movimento, assim. E eu já saio de lá, sendo muito jovem, com 19 anos de idade, querendo trabalhar na área da cultura, não necessariamente na escultura, mas sim coisas relacionadas com a criação, a arte, enfim. E quando chego aqui em Porto Alegre, eu tive digamos assim, a sorte e o mérito, né, de um ano depois de estar aqui, enfim, fazendo uma série de atividades das mais diversas, conhecer o Vasco Prado, um escultor gaúcho que era referência na época, e ele é referência na história da arte do Brasil, como um escultor assim, modernista, moderno, né? E não só do Brasil, mas eu diria assim, de toda essa região do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Tá? E bom, e aí eu tive a chance realmente de iniciar meu aprendizado na escultura junto a ele, nessa época. Ingressei lá no ano 79, fiquei lá até o ano final de 82, né? Foram 3 anos onde eu trabalhei de forma intensa com ele, ajudando em tudo, desde, sei lá, varrer o ateliê, na modelagem, nas reproduções, até em alguma forma assim de um momento que ele teve muitos funcionários e eu até meio que organizei esses funcionários dentro do ateliê dele, uma espécie de produção para poder dar conta. Uma época que tinha um mercado de arte que comprava muito e comprava muita escultura também, ele vendia para todo o Brasil, né? Ele vendia mais para Rio, São Paulo, do que aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? O ateliê tinha uma galeria, então também eu montava as exposições dele, junto com ele, claro, sempre, né? Mas à medida que fui conquistando sua amizade e reconhecimento dele, que foi um mestre, me dava liberdade de administrar o trabalho. Foi uma experiência assim, para mim foi maravilhoso, foi incrível, foi uma coisa que eu, quando começo a trabalhar com ele, disse, isso aí que eu quero.
Não, eu quero isso. Realmente, ele tinha um ateliê maravilhoso, que hoje, quem conheceu, né? Mas hoje é onde fica um colégio na Zona Sul de Porto Alegre, né? Imagina o que era o ateliê, que virou colégio, o Colégio João Paulo. Depois ele foi para o ateliê que a pessoa mais conhece no final da carreira e da vida dele, que é em Teresópolis, né? Mas, enfim, após essa experiência junto com o Vasco, eu já começo a produzir, saio do ateliê dele e começo a produzir as primeiras obras. Aí, um ano depois, um ano, dois depois, eu ingresso no Instituto de Artes, faço vestibular, e aí já estava com 23, 24 anos de idade, e ingresso no Instituto de Artes, onde começo a usar, assim, de maneira muito lenta, o bacharelado, e da onde eu saí e voltei ao longo de toda a minha vida. O último ingresso que eu fiz na universidade foi há 10 anos atrás, mais ou menos. Mais uma vez fiz vestibular e continuei com o mesmo curso e acabei nunca me formando. Eu fiz todo o curso, só me faltou entregar o TCC, enfim, são essas coisas que as loucuras que cada um tem na sua vida, né? Mas foi outra coisa, uma referência na minha formação. Certamente foi um instituto de artes, né? Que eu já chegava nele assim com toda uma bagagem teórica de leitura, mas enfim, o instituto me deu muito o desenho, a prática do desenho que eu não tinha na época. Digamos, a prática do desenho realmente eu iniciei no instituto, né, como forma de estudo, enfim, sobretudo, né, mais que um caminho de criação, um caminho mais para o estudo. E quase me bacharelei em pintura, porque eu achava que na pintura tinha mais coisas para aprender do que na área de escultura mesmo, que eu já vinha com toda uma bagagem. Enfim, coisas que cada um faz coisas. E realmente, o que mais eu posso contar sobre essa questão de estudo? Foi muito importante, durante o período que eu trabalhei no ateliê do Vasco, duas pessoas que muito contribuíram para mim, certamente. Uma foi a esposa, naquela época dele, a Zoraida Vecchiò, que se bem eu não trabalhava junto com ela, eu convivia diariamente com o trabalho dela, com a produção dela, com as aulas dela, que ela ministrava na época de desenho. E, digamos assim, eu aprendi muito desenho vendo ela dar aula de desenho, porque eu não desenhasse. Até fui modelo dela, muitas vezes eu posava nas aulas dela. Né? E uma ceramista que eu conheci nesse período Vasco também. Eu estou falando do ano 79, como disse, até 92. Uma ceramista que eu não sei se ela está trabalhando ainda, até ter falecido, espero que não. Se chama Marta Kearns, uma ceramista morava em Buenos Aires, que na época era uma referência à cerâmica, não só na Argentina, mas inclusive aqui para o Brasil. Ela vinha para cá, para o ateliê do Vasco, produzir obras que ela vendia para São Paulo. Como não podia estar exportando a cerâmica que ela realizava, ela as produzia, vinha para cá, produzia aqui. E foi ali que eu tive realmente uma aprendizagem cerâmica no sentido de, digamos assim, uma base, um ABC do que seria trabalhar com massas cerâmicas, começar a trabalhar com óxidos, esmaltação, engolves, enfim. E essa senhora, que era aquela ceramista que vinha de estudos lá no Japão, enfim, né? Como seria Marianita Lynx aqui, a Marta era em Buenos Aires, né? Aliás, a cerâmica na Argentina tinha muita qualidade. As pessoas muito iam daqui e Uruguai para lá estudarem com os mestres argentinos. Tem vários assim que são referentes, mas não vou me estender nisso agora. Falando mais sobre o meu trabalho, assim, eu acho que vou mostrar alguma coisinha para ver o que eu saio fazendo lá do Vasco Prado, porque quando a gente pensa em Vasco Prado, informação junto ao Vasco Prado, a primeira coisa que tu pensa é só em cavalos, se falando em cerâmica, né? Cavalos de terracota, com aquelas patinas brancas que ele costumava fazer. E eu, na verdade, eu saí do ateliê do Vasco e eu tenho a fotografia do que seria oficialmente a primeira escultura autoral que eu fiz. Tá? Eu vou tirar a câmera. Oi? Sim, disse, mostra pra gente. Então, é uma fotografia que me foi enviada de Santa Catarina para cá, né? Ela está no Instituto Schroeder, foi comprada nessa época, em 82, 83, por ali, que foi ela se chama A Mãe. Na verdade, é uma coisa bem assim, a primeira e a mãe, né? E naquela época eu procurava assim, títulos muito grandes, A Mãe, em homenagem a Goethe.
Isso era por causa de uma leitura do livro do Gorky, que se chama Mãe, que tem uma mãe assim, extremamente forte, enfim, cuidado de uma série de coisas. E esses foram os primeiros trabalhos que eles tinham uma coisa figurativa, que era uma coisa meio cubista e abstraía muito, né? Não sei se dá para perceber nessa foto que está no computador, está meio a escultura depois de tantos anos, será que ele fez com a obra, mas tem óxidos, então. Ali, eu vou mostrar uma série de obras que eu tenho aqui em casa, que na verdade eu fui juntando, são os primeiros trabalhos em cerâmica que eu realizei, que eles participaram de salões, estiveram expostos em locais como o Marcos, por exemplo, enfim, tá? Alguns são só pequenos, porque eram estudos para obras maiores que eu cheguei a realizar. Vou mostrar uma aqui, né? Tipo esta aqui, que se chamava Megalito, esta outra aqui, era não sei o que dos pássaros, uma coisa de pássaro não era, né? Isso aí. Estes aqui são os estudos que depois eu realizava, já vou mostrar uma maior. Esta obra aqui se chamava Viaje às Ruínas, não me sei em espanhol, referências à arte ameríndia como se diz, do continente americano. Está se enxergando bem? Aqui mais Sim, mal. às vezes um pouco de sombra, às vezes um pouco de sombra, mas dá para ver bem. Tá, e aqui tem uma escultura figurativa daquela época, são cerâmicas feitas com óxidos, e aqui tem uma obra, que eu vou mostrar agora, vamos ver, que são dessas já são maiores, que tem uns 70 por 50 de altura, né? Realizada em cerâmica, com óxidos, em duas partes, né? Gente, que interessante. São os primeiros trabalhos que realizavam no início dos anos 80. Nessa época, inclusive, eu participei do início do BRIC da Redenção, e por isso as pequenas obras que eu usava, que eu fazia na época, algumas eu levava para o BRIC e vendia lá. Foi uma época difícil, enfim, mas da obra. Bom, então, isso é o início do meu trabalho em escultura, profissionalmente, já poderia dizer, na cidade de Porto Alegre. São estas obras este tipo de obras que eu estava mostrando aqui, que foi com que eu iniciei. Bom, eu fiz questão de mostrar essas cerâmicas aí, porque estamos falando de cerâmica, né? Depois eu comecei a fazer outro tipo de trabalho, em outros materiais, e eu tenho aqui 3 cerâmicas, mas que eu também posso mostrar, para compreender um pouco mais o que eu fiz de cerâmica ao longo dos anos. Eu vou mostrar aqui. Vamos iluminar com uma luz. Só um instante. Aí, agora vai melhorar. Tá? Tem uma cerâmica, feita há uns 10 anos atrás, ou 8. Ela foi feita na rua, assim, ó, uma espécie de oficina, sei lá, ateliê, não sei o que chamam, na cidade de Caxias. Os artistas iam para a rua e faziam uma obra. Aí eu modelei esse trabalho aqui, lá na rua, no meio de uma praça na cidade de Caxias. Tá? Isso aqui é um exemplo de cerâmica que está, digamos assim, bem... São formas que têm a ver com todo o trabalho que eu realizei ao longo de anos em resinas, em pedra e até em ferro. Eu vou mostrar aqui um troféu feito em cerâmica e ferro. Tá? Tem 2 tipos de massa cerâmica que eu utilizo, uma branca, outra, eu acho que é uma massa vermelha mesmo, com óxidos, e uma parte do troféu é feito em ferro. Né? Misturei os 2 materiais, que é uma coisa que eu costumo muito, né? E aqui não é mais já uma obra abstrata, mas ela mistura informações de um abstracionismo meio orgânico com figuras humanas. É um troféu que fala sobre os direitos humanos. E aqui mais um trabalho em cerâmica, que está aqui é de agora, que é o troféu dos direitos humanos que eu vou entregar agora, no próximo dia 10 de dezembro, que é uma figura, aí já retomando mais um tema mais figurativo, né, mais descritivo sobre o que trata o troféu, que é uma referência aos entregadores de delivery, né? Tá? Dentro de uma visão, assim, eu diria, meia hardcore, final dos tempos, né? Onde o entregador é um índio que se equilibra como pode em cima de uma roda, que pode ser uma roda de sei lá o quê. E, bom, e o troféu este ano fala sobre a situação de trabalho das pessoas que estão ficando com as relações de trabalho bem efêmeras, né? Isso é um trabalho assim, agora. Tá, tem um pouco de mostração, tem uma série de coisas ali que eu trabalho na superfície. Bom, então, essas são algumas das coisas em cerâmica que eu mostro assim,
conheci o início de coisas que ainda são feitas por mim, né, nesse tempo. Assim. Mas nós íamos conversar sobre essa trajetória mais que eu tive no que se refere à escultura pública, né? Então, eu estou ligando agora o computador, espero que tenham por paciência, e vou mostrar fotografias do primeiro trabalho que realizei. Eu apertei um botão errado e acabei tirando a tela que eu ia usar. Tá? Que foi assim, num concurso realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, no ano 92, se não me engano, eu ganhei um concurso, foi no ano 92. O concurso realizado pela Prefeitura de Porto Alegre, o primeiro concurso, depois de 20 anos que não se realizava nenhum concurso para obra pública, que é para homenagear o ecologista Chico Mendes. Vamos ver onde está aqui. Chico Mendes. Que era para homenagear Chico Mendes, que tinha sido assassinado há 5 anos antes, né? E tinha se criado dentro do processo naquela época, não sei se já existia, mas estava acontecendo essa, digamos, participação popular na decisão dos espaços que poderiam ser, como administrá-los. E foi criado esse parque, né, por uma demanda realizada pelos moradores da região, e eu ganhei. Bom, então, aqui eu vou começar a mostrar o trabalho. Esse parque Chico Mendes fica na zona norte de Porto Alegre. Aqui tem algumas fotografias comigo e são recentes, tá? Eu me lembro quando eu cheguei naquele local para pensar o que eu faria de proposta, eu cheguei lá e encontrei tudo revirado. Era assim um grande lixão que estava sendo remodelado. Parecia assim que tinha caído uma bomba. Eu olhei assim, me fez lembrar um pouco que eu já tinha visto, como eram sítios arqueológicos. Eu pensei assim, eu vou usar aquele conceito da arqueologia do futuro, né? Mas eu pensei, vou trabalhar com formas de um futuro que ainda não aconteceu, essa coisa assim meio ilógica, é futurista e ao mesmo tempo é um futuro que a gente encontrou vestidos no futuro, né? É uma coisa assim meio, até meio Star Trek, digamos, uma viagem no local. Tá? Então, tem uma figura central, né? Essa figura central que tem um vazado, que são todas formas orgânicas, né? E da natureza, enfim, ela tem um recorte de uma figura humana. Esse recorte de figura humana, pelo qual a gente pode entrar e penetrar dentro do monumento e ficar lá, era não só o recorte da ausência do Chico Mendes, né? O Chico Mendes não foi tirado da nossa realidade, enfim, ele foi assassinado pelos... foi uma morte encomendada dele, né? Ele não foi tirado da sociedade e deixou um vazio. E esse vazio, ele pode ser ocupado pelo público que lá vai visitar e pode ocupar aquele vazio com o seu próprio corpo. Então, é um convite assim, meio lúdico a ocupar o espaço, não só no monumento, mas na própria história, na luta da ecologia do Chico Mendes, tá? Então, tem essa figura central, né? Essas aqui são fotografias de inauguração. Essa aí é uma pessoa, a Magda Renner, que era uma ecologista bem conhecida na época, e do movimento feminista, né? Foi uma das primeiras feministas aqui da cidade, dos anos 70. Aí vocês estão vendo eu com ele, assim, no dia da inauguração. Então, a ideia desse monumento era que eu trabalhava, como você pode entender em algumas coisas que eu mostrei aqui, não era carregar novidades, mas se sugerir coisas, levar para reflexão, criar uma obra aberta que, conforme a bagagem que cada um trouxesse, pudesse interpretar aquelas formas, naquele passo, do jeito que a sua cultura e bagagem permitisse. Mas que, de alguma forma, ao ingressar no espaço da cultura, do monumento, interagisse com ele. O monumento não é um momento para chegar lá e apenas olhar, é para andar e percorrer ele, passar por dentro dele, assim como estou sentado ali, por exemplo, né? Mas ocupar o espaço do Chico, ver as outras obras, e se nos levar um certo movimento dentro do espaço, da paisagem, né? E além disso, tem toda uma série de possíveis percursos que eu fui bolando, que, na verdade, assim, ó, nada tem uma lógica.
mas era tipo como se fosse uma criança brincando, se eu vou por aqui, eu vou sempre pensar tal coisa, então vou encontrar aquilo, se eu venho por cá, enfim. Então, queria uma criança brincando com alguns bonequinhos e brinquedos, imaginava assim, que o inconsciente das pessoas, de alguma maneira, iam retornar para essa coisa mais lúdica de caminhar no meio de formas que lhe causariam algum tipo de estranhamento. Essa fotografia ali mostra um restauro criminoso realizado na prefeitura. Ele foi derrubada por um caminhão que deu uma ré, bateu nela, quebrou e foi instalada de maneira errada. Então, tem umas fotografias de alguns obreiros ali trabalhando, instalando algumas coisas, que foi uma, como estou dizendo, criminoso parece meio exagerado, mas na verdade, assim, é criminoso na medida que o artista não foi consultado e que foi feito de maneira errada, sem nenhum tipo de critério. Tá? Esse é um outro problema das obras públicas na cidade. Né? Tá? E, Mário, me permite só te fazer um comentário, né? Eu acho que a obra pública, ela tem isso que você falou, né? Da criança, de poder interagir, de poder encostar, de poder se posicionar, Exato. passar por dentro, né? Diferente daquela obra que está no museu, que você, né, pode só se aproximar, olhar e tal, né? E a obra pública, ela tem esse aspecto, ela pode ser tocável, ela pode ser tangível. Perfeito. E o que tu está dizendo, em alguma fotografia se vê ali, que tem público sentado nas obras, enfim, né? Isso aí é da inauguração, mas tem outras que mostram. Na verdade, tu cria um sítio quando tu instala uma obra num espaço. Tu tem um lugar, uma praça, um parque, uma esquina, um lago, enfim. Na hora que tu colocas ali uma obra de arte, uma escultura no espaço público, tu começa a criar memórias, tá? Memórias afetivas daquilo, tu interfere não só na paisagem, mas no andar e na relação que as pessoas começam a ter com essa paisagem. Né? Então, onde não tinha nada, quando a gente instala uma obra, mesmo que ela não seja assim de grande volume, mas ela passa a dialogar com as pessoas e começa a criar um espaço diferente dentro da paisagem urbana. A gente modifica essa paisagem. Então, é uma coisa de muita responsabilidade e de muita importância. Não é que todas as obras tenham que ser assim interativas, eu acho que não. Tem outras que não, que são só para observação. Mas o importante é essa grande responsabilidade que o artista assume quando interfere com a obra, que aquela paisagem não será mais aquela, tá? E que ele vai trazer muitas informações, enfim, e vai atuar no cotidiano das pessoas. Eu vou mostrar agora um outro monumento não, obra pública, que eu realizei, que é bem diferente, que não tem o processo, tudo pelo qual passou, foi outro. Um pouquinho aqui, o computador está demorado aqui. Já vai. Então, aqui. Porque foi assim, eu participei do concurso, ganhei o concurso, e a prefeitura, digamos, pagou, né? Passei por uma seleção, teve mais de 30 artistas, a comissão de seleção tinha, assim, me lembro que tinha Instituto do Brasil, Associação de Lisboa, Associação dos Escultores, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Cultura, aliás, eram como 12 pessoas que escolheram. E na época eu fui, na verdade, assim, foi uma coisa bem... o cara veio com uma coisa bem... Não só de novidade, porque era uma novidade do concurso, a linguagem dessa obra que eu estava instalando, inclusive a novidade de ser eu um artista jovem da cidade na época, né? Que, sei lá, tinha gente aí participando bem conhecida. Tá, alguns anos depois eu tive uma outra encomenda que é curioso e quero mostrar porque é legal. Encomenda não, mais uma vez ganhei para realizar uma reprodução do laçador do nosso escultor. Aqui, eu vou mostrar ele, tá? Aqui vocês estão vendo, no Japão, num parque do Japão, nós temos um laçador. Tá? A partir de fotografias, eu ganhei um concurso assim, para poder realizá-lo, uma visitação. Fui lá, fotografei o laçador, que na época não estava onde está agora, estava lá aí, sei lá, no local anterior, aqui onde hoje tem um passo assim, mais alto. Eu fotografei ele, modelei e foi para o Japão ser instalado como um presente da cidade de Porto Alegre, que já tinha escolhido o laçador como símbolo da cidade, para a cidade de Kanazawa. Então ele, na verdade, sim, ele foi fundido em bronze lá no Japão, não foi fundido em bronze aqui.
tá? A cidade deu para eles o modelo que eu fiz. Por que não foi por que não foi um modelo do Caringi? Tá? Porque o Caringi, o laçador, fez aquele tamanho que todo mundo conhece e tem uma reprodução de 1 metro, eu acho, 80 centímetros, que é menor. Não existe laçador que tivesse uma envergadura grande que justificasse ser instalado em local público como pediam os japoneses para a cidade de Porto Alegre. Então, eu vou fechar aqui, encerrando a história do laçador. Essa foi uma obra também que, enfim, foi totalmente diferente do que eu fiz, não só, digamos, é uma questão de como poderia dizer, o ofício do escultor aplicado, né, a reprodução de uma obra já existente, né? E eu acho que é um desafio muito grande, enfim, para mim foi muito legal, porque era a primeira obra em bronze que eu fazia daquele volume e que ainda ia para o exterior. Né? Então, isso aí está, não sei se se chama Praça da Irmandade, ou um parque que se chama de Praça da Irmandade, onde tem trabalhos, símbolos de cada uma das cidades que fazem parte dessa Irmandade. Pelo que eu entendi, são 7 cidades do mundo, e não sei se cada uma de um continente. Tá? Eu nunca tive o detalhe, nunca me fui aplicado, tá? Mas está lá, enfim. E eu não tinha nem fotografias. Olha só que engraçado. Eu não tinha nem fotografias realizadas no Japão, só tinha fotografias aqui, do modelo. E eu só fui ter fotografias lá no Japão quando teve uma feira, alguns anos atrás, e esse casal de japonesinhos, que na verdade são brasileiros, que estavam lá de visita, foram lá fotografar e trouxeram fotografias para aqui. Ainda estou aguardando que a prefeitura me pague uma passagem para poder visitar. Isso não vai acontecer. Mas, enfim. Mas para fazer uma reprodução também precisa muita técnica, né? Também é uma responsabilidade tremenda. Sim, porque assim, eu mostrei aí, passou meio rápido, às vezes as fotografias são deformações, né? Mas ela ficou muito próxima do original, tá? Então, é importante, claro que sim, que mesmo que eu não tenha criado a imagem do laçador, fazer uma escultura desse tamanho, com essa temática, olha, se eu tivesse pego um modelo vestido de gaúcho, teria sido o mesmo trabalho. Mas quem sabe seria mais fácil, porque eu tive que trabalhar com fotografias e com a cobrança ficar semelhante ao original. Tá? Porque se você faz um gaúcho, seu gaúcho, é o seu gaúcho, não tem aquela combinação, né? Ficou baixinho, ficou magro. Não tem. Isso aí. Então, vou mostrar agora mais 2 obras públicas em bronze, dentro dessa linguagem realista, acadêmica, né? Que eu fiz nesses últimos anos. Estas 2 em parceria com outro escultor, tá? Um jovem escultor, Vinícius, né? Que enfim, ele conseguiu esses trabalhos, enfim, e procurou para fazer junto comigo, em coautoria as obras, né? Tentando resgatar a minha experiência, a minha bagagem, né? Com a figura humana, com a modelagem e com a própria obra pública, né? Que foi, aqui, por exemplo, nós temos um atlas que foi feito para... são as empresas Safari, né? Que encomendaram, que construíram esse prédio ali, que é um prédio, aliás, que é um prédio de uma arquitetura que foi muito cunhada, e eles quiseram, dentro de uma visão que eles têm, assim, sobre, eu diria, liberal, da sociedade, da economia, queriam a reprodução de um atlas como símbolo de qual era o papel do homem dentro dessa questão ali da sociedade, tá? O homem não era um atlas como normalmente digamos assim, os gregos, quando pensam no atlas, e a gente vê os atlas, são umas figuras de barba velha que estão segurando nas suas costas o mundo como se fosse um grande peso. E este aqui não, este aqui é o homem que carrega o universo, mas que vai para frente, ele está andando com isso, né? Ele não segura um peso, ele está quase que prestes para voar com o universo nas suas costas. O universo que eu digo a Terra, né? Bom, então, esta figura, na verdade... Oi? Esse mundo retratado, esse mundo está vazado, né? Ele parece leve para esse homem, não um fardo. Sim, não exatamente. Na verdade, a gente, quando modelou esta figura, procurou uma linguagem de informação de figura de história em quadrinhos, o super-herói dos quadrinhos, tá?
foi por ali que a gente fez essa pesquisa assim, de como representar essa figura. Qual é o ato que nós queríamos? Nós queríamos um ato que fosse, sei lá, um surfista prateado, uma coisa assim. Tá? Seria um homem forte, não velho, sei lá, mas que ele tivesse toda a energia possível para carregar esse universo. Né? E, inclusive, o tipo, ele é realista, mas ele tem uma certa estilização, né, na sua... Aí estamos, o Vinícius e eu, junto à obra, né? Os dois artistas aí, o autor. A anatomia, tudo foi meio que utilizando essa linguagem de HQ, de história em quadrinhos. E vamos mostrar mais um trabalho que também realizei com o Vini, que foi uma encomenda, tá? Eu vou subir, enquanto eu mexo aqui, eu vou mostrar minha cara. Então, que foi um trabalho também encomendado para estar em local público. E aqui, por exemplo, são obras justamente que não tem como interagir com elas são só para apreciar, né? Sei lá, nós vimos japonesinhos lá sentados junto à escultura, né? Ele está próximo, dá para tocar, né? Mas não tem essa coisa da interatividade como proposta intrínseca. A obra em si também está na interatividade, como aquele meu primeiro trabalho dos anos 90. Né? Tá? Isso aqui não, isso aqui está dentro do conceito tradicional, enfim, do que pode ser uma escultura no espaço público. Né? Estou procurando aqui, deixa eu ver. Eu tive também a chance, junto com o Vinícius, de fazer um jogador de futebol. Né? Então, esse eu tive o prazer de acompanhar um pouco do processo, né? Aqui nós temos o Pedro Rocha, né? Pode falar, Michele, o que tu queria dizer? Não, que eu acompanhei um pouco do processo quando ele estava em barro, né? Eu estava fazendo aula de torno lá na Associação dos Escultores. Isso mesmo. E você a construção e a cada semana a gente se abismava mais com a evolução, né? Olha que muito realista, muito, muito demais. Pois é, esta obra aqui foi assim, a busca da coisa da leveza da corrida do jogador, da puxada da camiseta, o retrato fiel a ele, né? Vocês não sabem que era a mãe e amiga não sei o quê. A namorada não, a esposa dele, que estava lá na Rússia, olhando pelo celular se o retrato estava parecido, não, que o cabelinho... Era muito engraçado, foi divertido, foi muito legal, tá? Foi uma experiência também. Mas assim, nos colocamos, essa obra está instalada a uma quadra, mais ou menos, do local onde foi o primeiro do Grêmio, né? E a gente pensou, junto com a família, meio que homenagear o jovem atleta, tá? Não é só apenas o Pedro Rocha que está ali representado, mas sim uma homenagem ao jovem atleta que é um exemplo para a juventude, né? Que você pode chegar lá, tá? É difícil, mas ele é um rapaz de uma família humilde, né? E que, bom, ele tem uma trajetória importante no futebol, certo? Então, sim, eu acho que das obras que eu queria mostrar, assim, que tivesse referência ao espaço público e à cerâmica, mais ou menos eu já mostrei. Mas eu queria te perguntar, essas obras, assim, por exemplo, o jogador de futebol, você teve modelo para fazer ou você fez só com fotografia? No caso, o trabalho aqui do Pedro Rocha, feito a partir de uma fotografia dele festejando o gol, não sei o quê, tá? Ele não tem uma fotografia feita por um fotógrafo profissional de futebol. Nós queremos ele assim, né? E é assim que nós tentamos fazer. Tu utiliza muitas outras fotografias, né? E depois tem aquela coisa assim, quando tem alguém, ou quando não dá para ser o próprio retratado, né? Mas tu tem alguém próximo que possa te dizer alguma coisa, muitas vezes é difícil na fotografia tu interpretar assim, os volumes todos, não é uma coisa assim, por mais prática, olha, faz anos fazendo isso, às vezes a fotografia te dá um ângulo que te deixa um nariz muito maior do que ou muito menor, ou mais, né? Eu tenho uma tendência a
sempre deixar as pessoas mais bonitas no retrato do Picasso. Todo mundo fala isso, né? Eu já retratei muita coisa. Isso que eu vou deixar passando agora, enquanto a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, que a coleção de bustos que eu tenho realizado, eu tenho uns 20 bustos. Não tenho a fotografia de todos, né? Mas isso aí tem a ver também com obra pública, claro, né? Então, eu já vou deixar passando aqui enquanto a gente conversa. Então, eu entendo, pensei uma coisa, assim, ó, eu já consegui trabalhar com coisas autorais, reproduzir coisas que já existiam, né, e essa coisa do retrato, e da figura humana retratada, enfim, né. Então, de diversas maneiras eu consegui levar a obra para o espaço público. Por exemplo, esse anjo que você está vendo ali, ele está em Caxias. Foi a autoria dessa senhora que ali estava na frente, um pequeno estudo, e eu aumentei esse nível e a gente colocou numa praça próxima ao cemitério. Né? Essa figura ali é próxima também dessa senhora, essa figura ali que era uma Beatriz, eu fiz para ela em Caxias, na Praça Dante Alighieri, perto do Dante Alighieri. A Beatriz era a musa inspiradora de Dante Alighieri. Então, ela queria fazer uma figura feminina que representasse aquele adolescente da qual o escritor era apaixonado. E aí ela está sentada num banco da praça, perto de um retrato muito bonito que, de 100 anos atrás, enfim, num estilo meio barroco, que tem do Alighieri, o autor da Divina Comédia. E, bom, e aí é muito legal também, porque aí tem uma interação, mesmo sendo uma linguagem acadêmica, tu te senta no lado da musa, inspiradora, tu olha para aí passou um retrato que eu fiz do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele foi homenageado numa biblioteca. E aí estão passando diversos bustos, alguns instalados, outros não, né? Este aqui está nos Altos, este aqui está em Brasília, é um busto do Luiz Carlos Prestes. Este aqui está no Largo Febres Lubianca, ao lado da Redenção. E aqui são as esculturas dos fundadores da Universidade de Caxias do Sul, que aí foi feito um tipo memorial, onde tem os 3 fundadores da Universidade de Caxias do Sul, um padre, um prefeito e um médico, como se chama esta religião? Não sei o nome, espírita. Olha só, e era maçom, se não me engano. Não, o maçom era o prefeito. Os 3 poderes que criaram essa universidade na década de 60. Bueno. Mas muitas vezes as pessoas que estão olhando ou que encontram esses trabalhos em praças, em instituições, não têm ideia assim, de qual é o processo, né? De que tudo começa com modelagem ali na argila, Claro. Tem uma série de processos até ir para fundição, né? Também perguntar se tu te envolve no processo de fundição ou se faz mais realmente do barro e deixa, né, essa outra parte, né, dos moldes, madeira, enfim, para outros profissionais. Tu pode comentar com a gente um pouco como é que é fazer esse trabalho? Claro que sim. A argila faz de tudo, né? Aí, olha aí, isso aí tu vê a argila. O trabalho está lá no Parque Moinhos de Vento. É um retrato que foi feito em homenagem a um cigano, onde tem uma festa cigana todos os anos. Assim, ó, na verdade, o bronze, a fundição em bronze, ela... tu vai trabalhar com o quê? Tu vai trabalhar com argila, tu vai trabalhar com cera, tu vai trabalhar com gesso, tu vai trabalhar com metal. E tudo isso aí envolve o fogo, envolve o ar. São processos muito próximos, tá? Mas, digamos assim, a primeira moldagem, o primeiro trabalho é realizado na argila. Tá? Então, é a modelagem. Então, a argila é fundamental nesse sentido. E assim, ó, tu tem que ter boas argilas, tem que saber como montar uma figura em pé, em argila. Tá? Isso é um problema, parece que não. Mas deixa em pé, sei lá, 200 quilos de argila de uma figura que tem 2,5 metros de altura. Como é que eu faço? Tá? Tem gente que não tem a mínima ideia, acha que isso fica juntando, né? Então, não é por aí, né? Tá? Tem que criar uma série de estratégias, enfim, para poder chegar lá, né? Então, a argila é fundamental nesse processo. Mas, digamos, desde a época do primeiro metal fundido, que se utiliza o bronze tem aquela vantagem da resistência física ao tempo, e por isso foi um material privilegiado ao longo de toda a história da humanidade para ele estar na rua.
tá? Mas eu entendo que não só na contemporaneidade, nós temos ao longo de toda a humanidade tem coisas em cerâmica que permanecem vigentes, algumas inclusive elas ficaram na intempérie, né? Na rua, enfim, fazendo parte de toda uma... Estou tentando mudar agora de novo o computador, porque me custa um pouquinho conversar e mexer no aparelho, tá? Mas enfim, que é assim, ó, uma das coisas que me impressionou quando eu vi vocês fazendo o jogador do Grêmio, aquele, é que ele ficava em cima de um carrinho, né? Então, assim, exato, sim. À volta, uma base com rodinhas, quer dizer, vocês podiam levar o trabalho para o centro do ateliê, retirar ele dentro, cobrir o plástico. Isso é uma coisa que os escultores... Isso faz parte da minha formação acadêmica na escultura, que vem lá do Vasco, tá? Coisa que, por exemplo, lamentavelmente a universidade não te passa, não é a prática dela, né? Assim, isso aí, olha, na Europa tu vê mais, com mais frequência esse tipo de coisa, tá? Mas, assim, isso é fundamental dentro do ateliê do artista, tu ter esse tipo de solução, não artista escultor, né? Escultor que realiza esse tipo de trabalho. Mas não só que realiza esse tipo de trabalho. De tu poder, por exemplo, pegar uma obra e girar ela e mexer dentro do teu ateliê, sabendo que ela vai pesar 200, 300 quilos, como é que tu faz? Tá? Exatamente. Então, o carrinho, são as rodinhas, seria muito bom sempre poder ter assim, como pendurar coisas, poder puxar com uma polei, não sei o nome em português, polei, não me sai o nome em português, aquela roldana, né, para tu poder levantar coisas, enfim, tá? Então tem uma série de coisas assim que fazem parte da formação acadêmica que o escultor às vezes tem que ter para poder realizar esse tipo de trabalhos. Sem esses pequenos detalhes, consegue fazer, mas muitas vezes apanha muito. Eu já cansei de ver pessoas que me pedem, assim, eu sou muito referência, o sócio, não, para muita gente, assim, que me liga ou me pede, cara, como é que eu faço tal coisa, né? Porque sabem que eu tenho essa bagagem, eu tenho, por princípio, sempre compartilhar isso com as pessoas, né? Como é que eu resolvo tal coisa e tal? Porque, lamentavelmente, até não fazerem, aprenderem, às vezes tem que ter aquela dica do colega, não sabem como fazer. Eu estou tentando aqui agora achar a cerâmica no espaço público, né? Aqui no Brasil, e tem coisas que são bem conhecidas da gente, e às vezes quando a gente pensa, fazer um monumento de cerâmica, mas isso é possível, né? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês bem grande, acho que não vai dar. Um pouco. Então, o trabalho que eu fiz do Chico Mendes tem várias referências de outros artistas. Eu poderia falar de artistas uruguaios como Torres Garcia, alguma concepção, algumas coisas, e também numa certa racionalidade do espaço que eu fiz, a tarde. Gepes, um outro escultor do ateliê do Torres Garcia, que me influenciou muito nessa coisa assim, dessa coisa não só da arqueologia do futuro, mas de ter uma abstração muito ligada sei lá, a natureza, enfim, né? E tem um ensinamento daqui do Brasil que me influenciou também muito nessa linguagem que eu desenvolvi, que não tinha feito algumas coisas, mas que é o Brenan. O Brenan, isso, tá? O Brenan, ele não só no museu que ele criou, né? Mas ele tem esse trabalho ali, que agora está aparecendo, né? Está junto ao mar, enfim, fez uma obra imensa, depois tem essa quase que uma instalação escultórica, será um espaço ocupado pelas obras dele, né? Aqui está misturado, não são muitas fotos, mas eu queria mostrar fundamentalmente que a cerâmica pode sim estar livre, ter um certo volume e ter resistência ao tempo, tá? Essa história de, mas ela quebra. A pedra quebra também, e o próprio bronze pode ser quebrado, roubado, importado, tá? Claro, o Brenan tem uma coisa, assim, que eu quero lembrar, que é o seguinte: ele tinha uma fábrica, né, de cerâmica que ele herda, e ele tinha os próprios moldes daquele todo o material que se usava antigamente para fazer os esgotos de cerâmica, né? Enfim, e ele tem aquelas formas, tinha, né, porque ele fazia um pouquinho, né? Mas ele tinha aquelas formas para fundir aqueles anilhos,
manilha, sei lá como se chama aquilo, né? Em cerâmica, enfim, fitas de grés, queimadas a temperatura, e que ele vai utilizando essas formas como base para criar o seu universo, né, escultórico. Então ele já tinha, digamos, uma técnica ali que já da indústria para aplicar na escultura, que já era para resistir ao tempo, né? Então não é, ai, que grande descoberta. Porque já usava isso. Só que no lugar de enterrar embaixo da terra para carregar o esgoto, para dar um exemplo, ele nos modifica, brinca com elas e nos expõe essas formas no livro. Então vejam assim, como a cerâmica, com vitrificado, uma série de coisas, ela pode estar na intempérie, ela pode estar no espaço público, ela tem resistência. E bom, e tem suas próprias características. Eu acho isso aí maravilhoso. Eu gostaria muito de poder ver em Porto Alegre algum artista que tivesse a coragem, né, de realmente assumir isso e levar à frente. Aliás, é para se pensar, por que não procurar isso aí, até um espaço, e já procurou, já se fez, né? Na verdade, eu quero mostrar agora que aqui em Porto também já tem algumas experiências. A ver onde está? Só um minutinho. Eu vou procurar um trabalho que foi feito de cerâmica por ceramistas daqui, que está no espaço público, que eu gosto muito. Vamos ver se eu consigo. Não, este aqui vai ser bravo. Este aqui eu acho que... Não, sim, chega mais ou menos. Então, algumas das pessoas que estão aqui fazendo live fizeram estes trabalhos nos campos da UF. Não sei se está conseguindo se enxergar bem, né? Mas aí nós temos um trabalho de uma ceramista daqui de Dourado, que é... Ai, me falha o nome agora. Tem um trabalho realizado pelo Grupo Rod, né, do Rodrigo Nunes, né? E aí, se não me engano, era para estar aparecendo alguma coisa do... como se chama? Do Caruso, tá? Enfim. Então, essas são obras em cerâmica que foram realizadas no campus da URGS, né? Num projeto do ano 2007, se não me engano, né? Que eles criaram jardins com obras cerâmicas. As fotografias que eu tenho foram tiradas da internet, são muito ruins. Lamento, mas eu queria colocar isso aí como experiência aqui local da cidade e que eu acho que seria muito legal ser retomada, tá? Bom, eu achei sim, né, de jardins de esculturas, eu acho muito isso interessante. Isso a mesmo. Interação com a natureza, né? Como são museus assim a céu aberto, mas que produzem uma fruição, né? Porque são todos os sentidos ali, né? Pois é, então, tu tem, digamos assim, a maneira que tu vai ocupar o espaço público, né, pode ser diversa. Né? Diverso, primeiro, o espaço público assim, tem espaço público que é público e tem espaço público que é privado, por exemplo. Tá? Muitas vezes, tá? Mas não deixa de ser público. Nós temos, por exemplo, essa lei que cria a obrigatoriedade a partir de 2.000 metros quadrados de construção, deve-se instalar uma obra de arte de visibilidade pública na frente desses prédios, né, para ganhar o habite-se, né? O nome da lei, agora o número não me lembro exatamente, mas é coisa que a Associação dos Escultores há muitos anos vinha batalhando e finalmente já vem sendo aplicada. E essa lei é local, né, Mário? Essa lei é nossa aqui, né? Ela não é nacional, é uma lei nossa aqui. Municipal. Tá? Essas são leis, aliás, tem em outras cidades do Brasil também tem, e bem mais antigas, né? Mas que, lamentavelmente, não é... Temos tentado fazer contato com outros municípios para os artistas locais, mas é uma luta, tá? É bravo, não é fácil. O empresariado não quer saber nem um tostão a mais. Ela é um pouco mobilização da Associação dos Escultores. Tu poderia falar um pouco para nós, porque você sempre é atuante, participa, né, da associação. Sim, eu atualmente, por enquanto sou diretor da associação, né? E, digamos assim, em termos de obra pública, uma das coisas mais importantes que a associação realizou foi justamente auxiliar. Na época era o vereador do PC do BEM, que não me lembro o nome agora, ai, que coisa, né? Tá, mas ele foi muito companheiro assim, de todo o pessoal ali, que, na época, isso foi em 2006, se não me engano, que já foi aprovada essa lei municipal, que criou essa obrigatoriedade de instalação de obras de visibilidade pública nos prédios a partir de uma certa metragem, acho que 2.000 metros quadrados, eu não me lembro o detalhe, isso não importa. São prédios assim, a partir de um certo tamanho, para ganhar uma habite, se tem que ter essa obra. Essa obra, na verdade, para o prédio não custa nada. Tá? Qualquer banheirinho de
é mais caro que isso. Tá? Um piso, tá? Um jardim é mais caro. Um coqueiro é mais caro que uma obra de arte. Então. Eu falo assim até com emoção, porque eu fico assim, sabe quando um coqueiro, tá? Comparado com uma obra de arte? É uma coisa que, claro que um coqueiro é uma obra de arte também, né, gente? Mas enfim. Eu entendo. Mas, enfim, tá? Botar coqueiro não tem problema, mas era uma obra de arte, parece que estão botando dinheiro fora. Tá? Então, eu acho que precisamos criar essa cultura, não só de gostar, de fruir, de admirar, achar bacana, de saber que a gente valoriza. Tu compra por, não sei, 12 mil, 15 mil, 20 mil reais uma obra para um prédio, que quem sabe ele é um artista jovem e que amanhã pode valer meio milhão. Tá? Que investimento vai ter esse prédio, né? Tá? E assim, olha, quando a gente vai para algumas grandes cidades, vai a Buenos Aires, né, que é aqui perto e tal, e tu tem aquela sensação de museu a céu aberto, de que em todos os lugares que tu vai tem lindas obras e tal. Ai, poxa, aqui não é assim, né? Aqui não é assim. Gente, para ser assim, a gente tem que fazer que seja, né? E seja, essa exatamente. Para transformar a cidade num lugar em que a cultura está mais acessível, quer dizer, qualquer grande prédio de escritórios, qualquer grande prédio de apartamento, vai ter ali na sua fachada, vai ter uma obra. Uma obra. Né? Vê só, assim, ó, esse processo todo, ele não vem pronto e dá certo. Ele vai, mas ele tem que continuar. A gente está batalhando para não parar nunca. Tá? Isso aí muda a cara de uma cidade. Daqui a 10, 20 anos, tu vai ver, a cidade vai ter não sei quantas obras boas, mas a quantidade que já foi instalada atualmente, se não me engano, passa de 100. Incrível, né? A gente não percebeu ainda, mas tu começa a andar por alguns lugares onde teve essa construção, onde teve todo esse desenvolvimento imobiliário, e tu vai ver que tem uma obrinha aqui, tem outra obra lá. Muitas vezes ainda se repetem muitos artistas, porque alguns artistas articularam muito bem junto a esse mercado para mostrar seu trabalho, ou porque o seu trabalho venha a calhar bem, enfim, as explicações podem ser mais variadas. Tem as questões de mercado, valores também, né? Como falei, o coqueiro pode valer 30 mil, mas uma obra de arte, 30 mil, nem pensar, né? Então tem coisas assim, né? Lamentavelmente. O Atlas esse que eu fiz que é pela lei, que fizemos, Vinícius e eu, se não me engano, foi uma das obras mais caras que já se pagaram dentro dessas que foram adquiridas pela lei, né? Ela tem 5 metros de altura, toda feita em bronze. Não é pouca coisa, não, né? Tá? E, na verdade, se tu tem o luxo, que é aquele prédio tudo, ele não... não é mais uma coisa, mais um detalhe. Não, assim, então, são coisas que deveriam ser ser muito bem recebidas. Eu queria mostrar também agora, eu vou virar de novo a imagem, porque este aqui é um projeto muito interessante da Argentina, que muitos brasileiros fizeram parte. Se chamava Placas de Autistas. Na cidade de Paso de los Libres, eu me lembrei agora nesses dias, né? Que outra forma da cerâmica está na rua, tá? E de maneira coletiva, né? Artistas de todo o mundo, pelo que eu lembro, enviaram placas com a mais diversas linguagens, sei lá, e foram criados esses painéis de concreto, enfim, uma série de formas para estar ali. E parece que inclusive algumas eram instaladas nas fachadas de casas oferecidas pelos comércios ou pessoas que moram na cidade. A ideia era Paso de los Libres, que é a cidade fronteiriça da Argentina, que fica do outro lado da ponte do Uruguaiana, na cidade das placas. Eu não sei, eu acho que... então, a ideia que ela tinha... E é uma coisa muito interessante, porque uma cidade como Paso de los Libres, do ponto de vista cultural e de turismo, assim, não tem uma coisa que, tirando a ponte internacional e o Rio Uruguai, né, que tem sua beleza, eu considero, pelo menos, uma beleza esse rio aí passando, né, a cidade em si, ela não tem uma... E, de repente, essas histórias que alguns artistas ou até alguns administradores públicos, né, gestores públicos, bolam junto à cultura, são muito bacanas, né? Então, ali, né, tem obras... É uma diversidade de linguagens, uma diversidade de países, é uma coisa multicultural. Eu achei muito bacana esse projeto quando saiu. Cheguei a fazer uma placa, não consegui mandar. A minha placa está aqui em casa. Mas eu me lembro que eu já dava aula, eu dava aula no meu ateliê, na época era no bairro
se chama na Rua Jacuí, né? E aí meus alunos todos mandaram placa para eles, enfim, foi bem legal. Sim. Então, essa questão da obra pública, então, que a gente estava conversando, né, da obra no espaço público, ela pode ser de diversas maneiras pensada, atingida, enfim, porque tu tem um curso, tá? Concursos que geralmente são para espaços públicos, mas pode ser também até empresas que queiram, né? Um tempo atrás não saíram, teve uns concursos para uma federação de alguma coisa, sindicato, né? Que quer, de repente, homenagear alguma... E ter concursos, né? Que o que tem de interessante com o concurso, em algum sentido, é a mobilização de toda a classe artística na busca desse prêmio, né? Ou pode ser simplesmente encomendado ao artista porque se confia naquele artista específico, a pessoa adequada para esse trabalho, né? Mas tem esses projetos colaborativos, como esse de placas de artistas, onde um artista teve ideia, ou sei lá, ou até copiou alguma ideia parecida em algum outro lugar, leva para o gestor público compra com ela, oferece um espaço, de repente, comerciantes da cidade pagaram concreto e não sei o que para fazer as estruturas. E os artistas que enviam os trabalhos não ganharam nada, apenas... E também não comprometeu, tá? Pô, era uma placa, 2 dias de trabalho no máximo, olha, uma tarde, depende, né? Tá? O custo é pouco. E juntou ainda artistas de todo mundo. Assim. Eu achei, assim, uma maneira colaborativa, enfim. Na Associação de Escultores já pensamos algumas vezes sobre trabalhos desse tipo. Ainda não conseguimos encaminhar nada, mas as ideias, né? E bom, eu acho que na cerâmica, isso é um exemplo, mas tem aquelas escadas que às vezes cobertas, né, como tem lá no Rio, e fizeram aqui, né, eu acho que tudo com dizer, não sei, mas é cerâmica também, é azulejo, enfim, eu acho que a questão não só da escultura, mas dos painéis, né, seja pintura, ou seja trabalhado com um painel com tridimensionalidade, na cerâmica, para os prédios, é uma coisa que poderia ser trabalhada muito legal. Lembro aqui, que eu não mostrei, mas, por exemplo, assim, o professor aqui, o gravurista, o Danúbio Gonçalves, né, tem um trabalho, o que todo mundo conhece, ali no lado do Transurb, né, no fundo do mercado, epopeia, não sei o quê, né, feita desenhada na azulejo, obra dele. Tem mais uma em Petrópolis, próximo ao ponto de ônibus, aí numa passagem toda que tem lá na Carlos Gomes com a... Sim, que estão ali há anos, né? E que estão em ótimas condições, e, enfim, né? Às vezes esse trabalho pode sofrer alguma coisa, com o tempo ou com vandalismo, mas isso tudo que obra de arte é. Isso não é um problema da obra de arte. Isso é um problema, muitas vezes, da falta de segurança da arte, porque ela está mal cuidada, mal iluminada, mal um monte de coisa, tá? Então, como aquilo parece não ser de ninguém, eu vou lá e pego e quebro, porque não é de ninguém, nem eu, essa é a mentalidade. Tá? Quando tu vê uma coisa que está protegida, cuidada, limpa, iluminada, né, tudo prontinho para ser aplicada com respeito, olha, eu te garanto que 99,9% não vai fazer nada, porque se ele pode sofrer daquilo, isso é fruto, fundamentalmente, não... A pessoa sempre joga assim, a falta de cultura das pessoas. Não, a primeira falta de cultura acontece a partir do poder público, que não assume seu papel nisso. Tá? Dou esse desabafo assim, porque eu sei que nos países, quando vocês vão para a Argentina, vão até para Montevideo, que tem muita obra em bronze, eles roubam-se, mas lá roubam as coisas que estão mal cuidadas, porque estão bem iluminadas, né? Elas não são depredadas, não são roubadas. Tá? Porque, cara, é uma coisa que tu sente que aquilo te pertence, então tu não vai estragar. Né? Então, esse sentimento de pertencimento, se trabalha nos colégios, se trabalha na escola, tá? Tu cresce com essa cultura aquele bronze lá, aquele trabalho lá que está na praça, é nosso, não é, sei lá, de quem, não é de ninguém, é nosso. Né? Bom, eu acho, então, assim, retomando a questão da escultura pública, né? Nós temos, sim, essa condição de trabalhar diversos materiais, como a pedra, o bronze. Mas eu acho pertinente que a cerâmica esteja presente. Eu acho que a cerâmica pode ter algumas características que levem a certas soluções
ou se apropriar do espaço público de certa maneira, né? Tá? Aquelas lá do campus, por exemplo, também são jardins, são instalações e que levam ao envolvimento do apreciador dentro daquele espaço criado junto com as obras lá instaladas, né? Não é apenas uma apreciação assim à distância. Mas o trabalho do Renan, por exemplo, mistura duas coisas. As obras, cada uma em si, é um trabalho. Mas ele faz toda uma instalação escultórica se apropriando da paisagem. E olha seu tamanho. Enfim, ele cimenta os diferentes anéis ou pedaços de escultura um com o outro. Não é só cerâmica. Tá? Lá dentro tem concreto, tem ferro, para segurar isso aí em pé no espaço público. Mas isso faz parte justamente de cerâmica no espaço público. Não é? A minha cerâmica não pode ter nenhum defeito. A preocupação não é essa aí, é outra, né? E outro trabalho que eu mostrei como foi a cerâmica Renan, o da Works. Bom, e as placas, essa coisa colaborativa, achei um barato. Olha só, nós poderíamos fazer isso aqui em Porto Alegre, por que não? Tá? Olha, eu achava... Por que não fazer um totem de cerâmica, com placas, com não sei o quê, enfim, ganharam espaço, ganharam um pouco de dinheiro para fazer uma estrutura que mantenha. Cara, é isso aí, né? Bom, era isso. Mas olha, Mário, teria ainda tanto assunto, né? Tem essa questão que a gente começou a falar da parte técnica. Eu estou vendo aí um monte de miniaturas de atrás de ti, fiquei curiosa. Eu na verdade, assim, eu estou num dormitório do apartamento que eu moro, onde tem... aqui tem alguns dos bustos que eu mostrei, os modelos estão aqui, né? A ver, eu vou me virar e vou mostrar, né? Eu vou virar a câmera. Um pouco para a gente ver, porque eu vi assim de passagem, fiquei super curiosa de ver então, melhor. Esses aqui são os modelos de gesso que se vão para a fundição de alguns dos últimos retratos que eu fiz. Tá? Por exemplo, ali tem uma... Isso aí foi uma elaboração que eu fiz para a prefeitura. Uma placa que foi roubada, me deram uma fotografia, sei lá, em preto e branco, nos anos sei lá quanto. Eu fiz, do Florencio Cantúa, professor, doutor Florencio Cantúa. Roubaram a placa do monumento dele. Aí eu modelei uma para substituir. Aqui está a minha biblioteca e tem alguns trabalhos aqui em casa. Alguns são meus, outros são de outras pessoas. Mas atrás de mim, isso aqui se enxergava. Isso aqui é um trabalho de um ceramista uruguaio, que era meu amigo, né? Javier Graça. Que legal. São as gordinhas que ele fazia. Depois começou a fazer coisas do candomblé uruguaio, as dançarinas e tocadores de tambor. Ele me deu de presente. Isso aqui está comigo há 300 anos, como dizem. Olha aqui. Sei lá, isso aqui é uma escultura do Calica. Tá? Eu vou dizer assim, o Calica, no ano 84, né? Tu conheceu o Che Calica, né? Conheci, que figura impressionante, generosa. Eu conheci ele no ano 85, acho que ele teve aula comigo, e a primeira coisa que ele trouxe lá para me mostrar e me deu de presente foi essa escultura. Ele disse, Mário, eu estou fazendo isto e eu quero aprender um monte de coisa. Ele se tornou meu aluno durante 2 anos, eu acho, 3, por aí. E depois ele deixou de ser meu aluno para ser meu amigo, meu irmão, tá? Tem um monte de obras do Calica, mas não estão nesta sala, poderia mostrar, né? Aí tem um bronze de um touro que está nos atrás, uma escultura aí de ferro, com mais umas peças fundidas. Eu tive uma época que andei fazendo os trabalhos de cavalo, touro, assim, que eu achava que ia ficar rico, né, vendendo isso, né? E aqui tem uma cabeça de pedra do Hidalgo Adams. Bom, esta aqui é a primeira escultura que eu fiz tridimensional na minha vida. Eu fico uma coisa, tem uns desenhos na parede, porque este dormitório, meu filho adolescente morou aqui em março deste ano e desenhou tudo. Mas eu não quero parede, não vão achar que sou eu que faço essas coisas. Mas esta aqui, me mandaram... Não é um traço esse, Mário. Ah, poxa vida. Essa foi a primeira escultura que eu fiz na vida com 12 anos de idade, tá? Eu guardou até o ano passado e me mandaram esse pensador, parece uma caguinha. Aí eu acho barato, né? Um cavalo do Paulo Caldas, um cavalo do Sebastião, meu filho Ferro, muito talentoso. Isso aqui são umas obras de madeira feitas por um artista de Caxias. Um estudo para uma mesa meu, uns cavalinhos meus, aí um bronze que eu fundi no ateliê, num curso que me estreou ano passado. Bom,
Aqui, isto aqui é do Crochemore, né? Tu conhece. Mas aqui, está vendo estas cerâmicas aqui? Que coisa interessante. Estas cerâmicas me acompanharam toda a minha infância na casa dos meus pais. Meu pai, no final dos anos 50, início dos 60, ele levava grupos de estudantes de história e de antropologia, fez umas 2 ou 3 viagens pela Bolívia, Peru, norte do Chile e da Argentina, e trazia esses artesanatos de lá, tá? Então, eu, na minha infância, assim, pequenininho, eu brincava no meio dessas coisas lá em casa, muitas estão quebradas porque eu quebrei, e ficaram, junto com outras coisas que vieram da casa da minha mãe agora, nesse ano, vieram para cá. E essas formas são formas que me acompanham desde o início da minha trajetória, a lembrança delas. Eu vou mostrar uma cerâmica que tem lá e vocês vão entender por que saem de uma forma bojuda, sabe? É por causa disso, né? Aqui tem outras coisas, sei lá, o que tem interessante para quem não viu nunca, mas eu já mostrei numa live, mas vou tentar iluminar melhor. Tem uma luz aqui. Aqui tem meio que a coleção dos troféus que eu venho fazendo há anos no Movimento de Justiça e Direitos Humanos. Tá? Tá meio escuro, eu acho. Tá? Mas são diferentes troféus. Que é para uma ONG que premia trabalhos de jornalistas que tratam sobre o tema dos direitos humanos. Tá? Então, o ano passado eu fiz aqui. Tá? Que o tema era sobre as abelhas. O tema que tinha esse ano era o extermínio das abelhas. Tá? Então, é uma obra de resina e ferro e que tem uma abelhinha. Né? Aquele que eu mostrei, por exemplo, cerâmica também, que era, né, do Movimento da Justiça, dos Humanos, cerâmica com ferro. Mas todos eles aqui, cada um tem uma abordagem sobre esse tema. Isso aqui também, isso aqui é cerâmica. Porque a criação não é minha. Eu fiz a partir do monumento do artista de Caxias, me que reproduzisse, que se chama... É um movimento de direitos humanos, sim, mas para Caxias que foi. E cerâmica, tá? Assim, você enxerga um pouco melhor. E aí tem outras coisas, sei lá, ao longo dos anos eu fiz muito... Tá? Gente, essa sala aí é um tesouro de coisas, né? De obras e tal. Que legal. Isso é o que está aqui neste quarto, mas a casa é grande. Tem muito mais aí. Não sei se... Eu tirei... Agora, essa semana, tirei algumas que eu vou fazer uma exposição no ateliê onde eu estou trabalhando. A gente vai fazer uma homenagem aos profissionais da saúde, por causa da sua... Então, vamos fazer uma homenagem múltipla aí, de pessoal de dança, eu com as artes plásticas, pessoal da música. Queremos convidar algumas famílias de médicos e enfermeiros em homenagem à questão pela situação durante toda esta pandemia, enfim. Eu acho que vai ser virtual essa homenagem, não vamos poder convidar, lamentavelmente, porque, bom, todo mundo sabe, né? Tá? Sim. Mas então, olha, Mário, vou te agradecer, né, a teu tempo, a tua disponibilidade de também fazer a pesquisa e, né, separar essas imagens para contar um pouco da tua experiência e mostrar tudo isso para a gente, né? Vou te passar a palavra para já um encerramento, né? Então, assim, ó, explico uma coisa. Quem quiser conhecer meu trabalho, assim, realmente teria que procurar nas redes sociais que alguma coisa tem, assim, porque é muito mais isso que eu mostrei, né? Na verdade, eu mostrei os meus primeiros trabalhos de cerâmica, de 40 anos atrás, né? Só para exemplificar que é da argila e da cerâmica que eu começo nessa questão da escultura, né? E depois passo para todos os outros materiais que eu tenho e continuo a fazer, mas eu não deixo de fazer cerâmica, tanto é assim que este ano um troféu desses aí eu realizei em cerâmica, né? Então eu acho assim um material que tem possibilidades, enfim, uma série de coisas assim que ele me é muito caro, né? E o que eu queria colocar sobretudo, já que a ideia era falar um pouco sobre a obra pública, a gente falou, mas não falou de repente algumas coisas que seriam importantes assim, ou também não esclareci. Quem quiser tentar conversar comigo, me fazer perguntas, eu sempre estou à disposição de quem quer, né? Mas que eu entendo, assim, e dou esse recado para um grupo de ceramistas, vamos nos organizar, vamos pensar na cerâmica como também uma
linguagem que pode ocupar o espaço público, criar um projeto, ir atrás, seria muito bacana, porque isso aí, de alguma maneira, vai dar uma visibilidade para o trabalho da cerâmica aqui em Porto Alegre, e até a nível nacional, se for um bom trabalho em grande volume, né? A importância que ela tem, como é pertinente trabalhar com ela, né? E todas as possibilidades que ela nos oferece. E eu queria dar parabéns pela iniciativa de vocês também, que eu já visitei a feira um par de vezes, acho legal, bom, e não vou deixar de visitar sempre que eu puder, né? E que sabe até um dia passa parte de alguma coisa, porque não? Hoje já estou fazendo uma live. Né? Com certeza. E que vai querer te dizer? E que bom, e que parabéns, porque esses encontros, assim, essas conversas, né? Espero que, não sei, assim, quantas pessoas atingimos, se são 5, se são 10, se é apenas tu que está conversando comigo. Eu não acompanhei, mas o importante é que elas acrescentem um pouco, como se fosse uma conversa de bar, tá? Quem quiser chegar na mesa, chega e ouve um pouquinho aqui. Né? Olha, muitas pessoas passaram pelo nosso bate-papo hoje, né? Algumas entram e saem, outras entram e ficam, mas ele vai ficar gravado, ele fica na nossa página, então quem não conseguiu assistir no horário, pode vir depois, já em seguidinha já vai estar disponível ali no Instagram do Festival do Barro. Nós vamos seguir a programação, às 18 horas vai ter a fala do Rodi Nunes, que o Mário citou, do Jardim de Esculturas, né? O Carusto também fez a abertura na sexta-feira de manhã, também foi citado, né? E amanhã vamos ter algumas falas da Tânia, vai falar sobre panela. A Tânia Resmini é uma das autoras do trabalho eu acho, lá da universidade. Sim, mas é a Schmidt, é outra Tânia. Isso, não é outro. Tá. E porque tem a Resmini também, que é conhecidíssima aqui na nossa região, né? Então a gente acaba, às vezes, pode trocar, né? Mas ela já está nas redes dela de programas de panelas, ela já está dando uns spoilers, assim, eu tô louca para ver a fala dela amanhã, que eu acho que ela vai falar coisas bem interessantes sobre a panela, desde o formato, o material, né, o calor, muito interessante. Mas agora, às 18 horas, é a fala do Rodi, ele vai falar um pouco da história da cerâmica aqui na nossa região. Amanhã também, às 16 horas, tem a fala da Adma Corá, também uma figura aqui que está no coração da cerâmica da cidade. E às 18 horas da manhã, nosso encerramento vai ser no Zoom, né? Porque a gente quer mais interatividade, a gente quer ouvir as pessoas também no encerramento. E vai ser nesse que a gente vai fazer os sorteios. Então, já o pessoal que está ali no post comentando os amigos para participar do sorteio, né? Tem que curtir e citar 3 amigos. Vai ser feito o sorteio dentro do Zoom, tem que acabar para ganhar. Então, esperamos vocês, né? Vamos fazer um belo evento de encerramento. Te agradeço novamente, Mário. Olha, super legal estar contigo. Estou com saudade daquelas tardes que a gente passava lá na Hermes, que era, né, inspirador. A gente ali fazendo aula de torno, um monte de coisa rolando ao mesmo tempo, né? Saudade. Isso é muito bom. Isso é muito bom, é verdade. E, enfim, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que passou pela live. Beijo. Tchau. Um grande abraço. E pronto. A gente se fala. Obrigado pela atenção. Tchau. Até. Tchau.